Pois bem, entre as cidades, e aí eu gostaria de só destacar algumas, porque existem situações peculiares que me chamam a atenção. Olinda. Quando Frei Caetano fez missões na cidade de Olinda, vizinha nossa daqui de Recife, a cidade não tinha água potável. As pessoas não tinham água para beber. E por incrível que pareça, e aí vem a história, né, do Anjo do Brasil, do Anjo da Paz e tantos outros títulos que Caetano vai adquirindo ao longo da sua jornada como missionário, foi exatamente nas primeiras pregações, nos primeiros encontros de religiosidade, de pedir perdão a Deus, de implorar a Deus, de configurar Deus como uma verdade concreta na vida das pessoas, que apareceram 3 olhos d'água, fontes d'água, nos terrenos do mosteiro de São Bento. Isso, para aquela gente, para aquela época, já era milagre suficiente que dava a Caetano de Messina esse título de anjo, de missionário, de verdadeiro homem de Deus, que por suas palavras e gestos e obras já começavam a demonstrar o seu amor por aquele povo. E Olinda passou a ter água potável. Fato que a história não tem interesse de contar, mas um fato que nós franciscanos, capuchinhos e toda a família franciscana deveria guardar no seu coração. Igaraçu, não só ele fomentou a vocação, restaurou o convento, fez um muro de proteção, porque as irmãs já se encontravam a perigo naquela época por conta da violência, e circuncidava essas cidades. E Frei Caetano de Messina já mostra com muita clareza o cuidado e o zelo. E lembre-se que todas essas coisas que Frei Caetano fez ou acabou fazendo, não era uma coisa criada por ele, não era só uma ideia de evangelização, era uma necessidade concreta do povo. Características que parece que perdemos com o passar da história, e que as nossas missões atuais não conseguem traduzir a evangelização em obras reais. A gente fala de Deus, a gente diz que ama Deus, mas não deixa como herança para esse povo nenhum sinal concreto de um trabalho social que dê consistência para que essas pessoas possam viver ou sobreviver depois de nossa passagem. Isso é algo peculiar nas missões que Frei Caetano de Messina pregou e apregoou ao longo do nosso Nordeste, ao longo do nosso Brasil. Goiânia, cidade ou convento de Nossa Senhora da Soledade. Esse convento que foi restaurado por Caetano de Messina, na época das missões, tinha algo altamente peculiar. Vocês imaginem que esse convento era chamado a Casa da Fome, quase que a Casa da Miséria, Morada da Fome. O título era esse, Morada da Fome. Sabe por quê? Porque não só as irmãs viviam uma vida miserável no sentido das necessidades básicas, como todas as pessoas que recorriam a essa casa não tinham às vezes e nem sempre o que comer. Olhem a astúcia, no bom sentido da palavra, de Caetano. Ele consegue, nas suas missões, trazer esse povo de Goiânia para perto dessa fundação, faz esse povo assumir a responsabilidade e o compromisso da manutenção dessas irmãs e dessa casa de acolhimento. Olha, gente, se Frei Caetano não tornasse santo dos altares, as marcas por ele deixadas já nos dá margem para percebermos que tipo de santidade Caetano construiu ao longo da sua vida. Triunfo, cidade triunfo. Já aqui, puxando para o nosso sertão, Caetano vai da cidade até o interior e desemboca no sertão. Triunfo hoje tem um açude. O açude, hoje, com o nome do prefeito que fez as melhoras no açude, era uma lagoa. Quem transformou essa lagoa, fazendo-la crescer com troncos de madeira e a tornando açude para dar água ao povo de Triunfo e as pessoas circunvizinhas daquela cidade, foi Frei Caetano de Messina. Esse grande homem, esse grande missionário, que foi deixando essas marcas do amor e da graça de Deus em todas as cidades e lugarejos que ele passou. Paudalho, Guerra dos Maribondos, Caparibe, Pernambuco fervilhava e Paudalho já havia
um movimento revolucionário, e essa guerra dos maribundos foi assim chamada porque havia um decreto e um censo que precisava ser feito, e o povo lá de Paudalho não acreditava na conversa do Estado do governo. Achava que esse censo, para tomar nota das pessoas que estavam na cidade, ou nas pessoas da circunvizinhança e as pessoas que morriam, teria um outro pretexto e não seria muito bom. E a cidade empavorosa se armou até os dentes, e quase que essa guerra acontece de forma devastadora, se não fosse a intervenção de Frei Caetano de Messina. Ele é chamado para lá exatamente para conter, não só essa rebeldia, mas para conter os ânimos que estavam à flor da pele, e as pessoas já estavam prontas, armadas para a guerra, para brigar, para matar. E por incrível que pareça, ou por graça de Deus, ou por obra do próprio Espírito Santo, Frei Caetano consegue, em Paudalho, conter essa guerra. Algumas das cidades em que Frei Caetano passou, embaixo de construção de igreja, de construção de cruzeiro, até embaixo de construção de cemitérios, repousam não só os corpos daqueles que foram sepultados, mas muitas armas, facas, peixeiras, facões, armas que os homens se utilizavam para fazer e fomentar a guerra ou a discórdia. Frei Caetano foi, acima de tudo, o anjo da paz e o anjo pacificador. Bom Jardim, cidade de Bom Jardim, havia uma contenda entre o pároco e o povo. Vocês imaginem naquela época a rejeição pelo padre e talvez a rejeição do padre pelo povo, o quanto essa cidade sofreu com esse acontecimento. Caetano chegando lá, pregando as missões, falando do evangelho, falando da concórdia, falando da paz, falando da solidariedade, conseguiu apaziguar mais uma vez os ânimos da guerra e da discórdia, veneno que ia fazendo com que as pessoas desses lugares fizessem crescer dentro de si um ódio mortal pelo seu irmão. Pesqueira, conseguiu Caetano em Pesqueira apaziguar os índios. Outra contenda, outra briga tremenda naquela região de Pesqueira, de Simples, e que demorou muito tempo, mas Caetano lá conseguiu, com as suas missões, apaziguar as forças, rever a dimensão do evangelho na vida daquele povoado, daqueles índios, e conseguiu estabelecer a paz. A muito custo, provavelmente, com muita conversa, com muito diálogo, mas com esse espírito missionário de levar o paz e bem. Talvez essa mensagem nossa, essa mensagem franciscana do paz e bem, em Caetano de Messina, ela se tornou verdade. A paz ele levava pela concórdia, pelo diálogo, pela discussão à procura do bem melhor para todos, e esse era o bem que ele trazia, e era o bem que ele fazia, e a paz que ele garantia concretamente, ajustando de forma evangélica a mensagem, a vontade e a capacidade desse povo de ver uma vida não simplesmente religiosa de devoção, mas de compromisso real com a vida e com o evangelho. Pedra de Buíque, onde ele construiu a matriz que é dedicada a São Félix, essa matriz, lá em Pedra de Buíque, embaixo dela tem muita arma que foram enterradas, porque esse era o grande momento das missões, enterrar e sacudir ali tudo aquilo que foi usado como instrumento de violência e de contenda pelas pessoas, pelo povo do lugarejo. Eram lá que eram sacudidas. E Afogados da Engazeira, onde ele construiu também, entre as obras, ele construiu também um cemitério. Dizem, segundo os relatos históricos, que nos muros desse cemitério estão também muitas armas jogadas lá e enterradas para acabar por completo a discórdia nessa cidade. A todos e a todas, paz e bem.